Seguir o meu sonho ou a carreira que os meus pais querem? Se você tá com essa dúvida, não pode perder o episódio de hoje. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Escolher uma profissão é uma das decisões mais importantes da vida, mas muitas vezes essa escolha vem acompanhada de expectativas familiares. Como lidar com essa pressão e construir uma trajetória profissional autêntica e significativa? Para descobrir, hoje eu converso com a Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM. Seja muito bem-vinda novamente ao Primeira Jornada, Adriana. Um prazer estar com vocês, mais uma vez, com temas que, assim, são super interessantes de fazer uma reflexão para a vida, né? Vamos lá. Exato, esse tema pega muito, né? Assim, é uma pressão que acontece, além de todas as outras que acontecem nesse momento. Vamos falar, então, por que essas expectativas familiares têm tanto peso na escolha da profissão? Você sabe que é um tema que muitas vezes vem sendo tratado nas famílias de uma forma indireta, às vezes não indireta, às vezes direta mesmo, porque existe uma expectativa muito grande em todo o investimento que a família faz no seu filho, no herdeiro. Então, existem as preocupações em relação à segurança financeira, principalmente, é o que eu mais vejo ao longo desses 30 anos de carreira. Existe uma preocupação muito grande dos pais no sentido de que esse filho consiga ter independência financeira, autonomia, que ele consiga ter sucesso. E o sucesso é entendido muito mais nessa leitura da independência financeira. Mas existem também alguns fatores que eu percebo que muitos pais projetam nos filhos o desejo de uma realização pessoal. Então, eles gostariam de se realizar profissionalmente através dos filhos. Então, há pais, por exemplo, que tiveram o desejo de ser médico ou advogado, não tiveram a possibilidade, e aí eles vão desde muito cedo criando uma teia, né, de informações para esse filho, o quanto seria importante para eles, o quanto essa realização seria uma realização muito importante, e os filhos muitas vezes acabam sendo pressionados emocionalmente a fazer uma escolha que seja uma escolha que não decepcione, não desaponte os pais. Então, cria-se um cenário, eu diria, complexo, não é fácil. Tive a oportunidade de atender ao longo da minha jornada várias situações em que os pais tiveram uma influência muito grande e depois os filhos sofrem as consequências por não ser alguma coisa que efetivamente faça sentido para eles. É uma situação bastante complexa e que os filhos aí precisam ter um pouco de coragem para fazer uma escolha que seja mais autêntica e mais verdadeira para eles, porque é o que eu sempre digo, quem vive na sua pele é você mesmo. Então é importante que a escolha tenha mais aderência ao que faz sentido para o próprio indivíduo e sempre que possível ter essa conversa mais honesta aí com os pais também. Eu acho super importante a gente pensar profundamente nesse assunto, porque é uma teia de afetos até. A parte emocional tem um peso gigantesco dentro dessa negociação. E eu acho que é tão importante a gente poder falar para quem está ouvindo a gente que acontece com muita gente, mas dá para a gente tentar trazer e equilibrar os próprios interesses e sonhos com os sonhos da família. Isso que você falou, que assim, a única pessoa que vai viver na nossa pele, que vai passar pelos dias no nosso papel é a gente. Então, no final das contas, é super importante a gente conseguir equilibrar isso daí. Como você acha, Adriana, que a gente pode trazer ou ter estratégias para abrir esse diálogo honesto, que seja uma coisa produtiva nessa conversa e que esses interesses pessoais sejam levados em consideração? Sempre bato na tecla dessa questão, que é o autoconhecimento, né? A gente sempre fala da importância, quanto o autoconhecimento ajuda a pessoa a fazer escolhas que sejam mais significativas, que elas sejam mais aderentes ao sistema de crenças e de valores da pessoa.
Claro que quando a pessoa é muito jovem, existe a questão de não ter essa segurança para falar com uma pessoa que é a pessoa que o jovem tem como a pessoa que quer bem, é uma pessoa que tem autoridade, é uma pessoa que entende que vai apoiar nas escolhas mais acertadas. Então, o autoconhecimento é um processo que dura a vida inteira e eu incentivo sempre que as pessoas sejam incentivadas a mergulhar nesse processo. Outra questão também é refletir sobre as suas habilidades, sobre os seus pontos fortes, no que ela se destaca. Eu nem falo de paixão, porque às vezes as pessoas confundem ou não conseguem identificar uma paixão que esteja relacionada com qualquer atividade profissional. Mas pesquisar ou se informar e refletir sobre essas habilidades. Quais são as atividades ou as áreas onde ela tem maior destaque naturalmente? Pesquisar sobre as diferentes carreiras também, né? Quais são as opções, porque eu diria que hoje há uma gama tão grande de novas atividades profissionais, muito diferente daquelas profissões imperiais que a gente chama, né? Que são a engenharia, a medicina, o direito, enfim, que muitas vezes nem os pais têm esse conhecimento. Então, eles desconhecem uma gama enorme de atividades profissionais e acaba limitando a percepção de atividades profissionais mesmo, né, do que se pode fazer. Outra coisa que vem em decorrência do autoconhecimento é essa coragem para tomar decisão, entender que a pessoa vai ser protagonista da própria história. Então, é ela que vai viver o resultado dessas escolhas. Eu acho que essa é uma responsabilidade muito individual e intransferível. Então, é preciso um pouco de coragem para tomar as próprias decisões e ser responsável aí pelas consequências dessas decisões. E, assim, sempre que possível, e eu sei que o adolescente às vezes é um pouco refratário aos diálogos com a família, mas acho que, assim, não tem como fugir desse enfrentamento, né? Que não é uma briga, mas é um enfrentamento no sentido de colocar por que aquilo faz sentido, de tentar argumentar com base nas pesquisas que fez, nas conversas que teve com outras pessoas, e existe esse peso de transferir a herança dos negócios para o filho e tentar, eu acho que nesse sentido, entender quais são os motivos por trás das expectativas da família, se for possível, tentar encontrar um caminho que satisfaça tanto os interesses pessoais quanto os desejos da família e expressar os seus sentimentos e preocupações de forma clara, com maturidade que a gente espera, mesmo sendo tão jovem. Isso eu acho que seria possível através de todo esse trabalho de autoconhecimento e de pesquisa de mercado. Legal, eu acho que a gente sempre traz esse ponto para cá, né, Adriana? O autoconhecimento, ele volta e volta e volta. E eu acho que realmente é a base, inclusive, para você ter essa força de argumento nessa conversa, né, que você vai ter, porque é um enfrentamento, sim, mas quando a gente está munido de informação, de argumento, também fica mais fácil, né? A escuta fica mais aberta, porque assim, você que está vivendo isso agora, né? Você está super dentro do que está acontecendo. Você está vendo as profissões novas que estão surgindo. Muitas vezes a família está num lugar que realmente meio que parou no tempo, né? Não está vivendo essa realidade. Então é legal trazer isso também. Pô, às vezes vocês não sabem o que está acontecendo agora, tem coisas novas surgindo. Trazer também essa informação, né, para a conversa. Muitas vezes existe toda uma fantasia sobre algumas profissões, né, Zá? E na prática ela é bem diferente. Por isso que eu sempre sugiro conversar com profissionais da área, ter essa iniciativa. Eu até sugiro, se for possível, visitar as instituições de ensino, conhecer um pouco esse palco, né, onde ele vai desenvolver essas competências, entender um pouquinho melhor. E o que eu vejo é que falta ao jovem interessado, né, essa prospecção mais ativa. Então, eu reforço fortemente que essa pesquisa de campo com pessoas, com as instituições de ensino, que ela seja estimulada para que, não eliminar, né, mas minimizar aí essas fantasias em torno de algumas carreiras. Ótimo, é isso, gente. Se conhecer mais e conhecer mais sobre o mercado para poder conversar com maturidade e informação. Então agora a gente vai fazer o nosso intervalo, mas a gente volta já. Na
SPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltei, sigo conversando com a Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM, sobre a definição do futuro profissional. Então, Adriana, a gente estava falando, né, no bloco anterior, para a gente ter esse diálogo aberto, essa escuta. Mesmo que quem está ouvindo a gente não queira exatamente seguir a carreira que os pais, que os familiares desejam tanto, tem como a gente encontrar inspiração ou de repente falar, putz, o que eles gostam desse cenário? O que eu posso trazer para o meu desejo também? Dá para fazer essa mistura? Eu penso que sim, porque hoje o que não falta é informação disponível, né? Eu penso que 15, 20 anos atrás a gente tinha acesso muito limitado às informações, tinha o guia do estudante, não sei quem lembra, mas era Eu lembro. era aquele guia, praticamente o único que a gente tinha com acesso a informações de faculdades e tudo mais. Hoje a gente tem redes sociais, a gente tem acesso a um número, assim, absurdo de informações, então eu entendo que é possível, sim, você coletar informações e ir mais a fundo. Então, ter essa curiosidade, né? Investir no processo de se conhecer melhor, que é outro fator importante que a gente bate sempre aqui nos nossos encontros, né? Sempre que a gente fala em gestão de carreira, mercado de trabalho, para fazer escolhas que sejam mais conscientes, a gente dá sempre esse passo que é em você mesmo, né? Se você vai se conhecendo, você vai identificando alguns critérios, algumas condições que te favorecem e que te agradam. Então, investir nesse processo de se conhecer melhor, pesquisar sempre, porque nós temos muitas fontes seguras, com informações muito pertinentes que vão te ajudar aí a escolher uma profissão que tenha mais aderência, conversar com os profissionais. Então, assim, seja curioso, investigue, seja proativo, busque as instituições de ensino para você entender qual é o conteúdo que vai ser dado. E aí eu tenho certeza que com essas sugestões e com essas ações, as pessoas têm condições de fazer escolhas que sejam mais adequadas. E, em último caso, se todas essas informações que estão disponíveis não são ainda suficientes, é possível encontrar um profissional responsável que faça orientação profissional e de carreira e que possa ajudar nesse processo de autoconhecimento e de conhecimento do mercado para que a escolha seja o mais adequada possível. Você estava falando do guia do estudante, até me deu uma nostalgia aqui, porque era o único lugar, gente, que a gente tinha para olhar ou descobrir o que era aquela carreira. Então, assim, hoje em dia vocês têm muitas ferramentas, dá para ir para muitos lugares, opções. Se informando assim, a gente pode até trazer, por exemplo, se a grande preocupação da família for a questão de estabilidade financeira, né? Independência financeira. Sabendo se informar sobre as carreiras, você pode trazer isso, né? Tipo, já que vocês se importam tanto com isso, tem carreiras que têm um futuro promissor, né? A gente pode negociar com informação, né? Exato, exato. E quebrar esses paradigmas, né? Porque muitas famílias ainda continuam entendendo que seria direito, medicina e engenharia, mas existem outras inúmeras profissões muito promissoras e na verdade, acho que assim, o que faz diferença nesse ser promissor é você ser um bom profissional. Eu duvido que alguém consiga ser um bom profissional fazendo alguma coisa que não goste. E eu não coloco nisso como um prazer todos os dias, eu acho que precisa desmistificar essa questão do prazer. Mas assim, tem que ter identificação, tem que gostar daquilo, porque você vai fazer aquilo todos os dias, praticamente, da sua vida, né? Então, se você já de saída, já na largada, você já não gosta, dificilmente você vai conseguir se destacar, ser proeminente em alguma coisa que você já começa com um pé atrás, né?
Mesmo a gente que ama fazer o que faz, tem dias que, nossa, a gente fica cansado. Imagina se, né, se não tem essa essência de desejo ali. Bom, Adriana, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que chama Dica de Mestre, no qual o convidado dá um conselho para os nossos ouvintes que gostaria de ter ouvido no início da sua carreira. Conta pra gente que conselho você daria para quem está ouvindo a gente hoje. Olha, eu vou bater de novo naquela tecla de autoconhecimento, assim, porque é a partir desse ponto da sua bússola interna, né, que você consegue fazer escolhas que sejam aderentes àquilo que faz sentido para você. Eu bato nessa tecla porque autoconhecimento é um processo que dura a vida inteira, então as escolhas elas não são permanentes e duradouras a vida inteira, porque a gente muda, mas a gente precisa ir tomando consciência de que a gente vai mudando, porque a gente muda, o mercado muda. Então, a dica de mestre é invista no seu autoconhecimento para que você possa fazer escolhas que sejam mais aderentes ao seu sistema de crenças e valores, aquilo que faça mais sentido para você. A minha dica de mestre do investir em você mesmo para que você possa fazer escolhas que sejam mais adequadas ao seu momento de vida e aquilo que você acredita e faz sentido. Dica de ouro aí, dica para a vida, né, Adriana? Muito obrigada por mais um papo maravilhoso. A gente fica por aqui. Até a próxima. Um beijo, até a próxima. A participação dos pais nesse momento da escolha da carreira é uma forma de demonstrar amor e cuidado. Tenha isso em mente, mas não deixe de lado seus interesses e quem você é. E não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcast preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.